Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham conseguido consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Esses dias a igreja está nos fazendo escutar os primeiros capítulos do Gênesis, que estão cheios daquelas narrativas das origens do mundo, dos homens, a origem do mal, o crescimento do mal na história da humanidade. A gente vê, a partir daquelas figuras, Adão, Eva, Caim, Abel, depois Noé, a gente vai constatando, a Escritura vai constatando que o mal vai crescendo. Um pouquinho antes da narrativa do dilúvio, se fala da descendência de Caim, e a descendência de Caim é aquela responsável pela cidade, porque os filhos de Caim são todos pertencentes a profissões próprias da cidade. São ferreiros, são arqueiros. Tem uma filha também que se sugere um pouco pelo nome dela, que provavelmente se indica que ela era uma prostituta. Enfim, já começa desde ali essa condenação que é tão marcada no Antigo Testamento da vida na cidade. O Antigo Testamento privilegia muito a vida no campo e condena a vida da cidade, considera a cidade um lugar de corrupção, um lugar de depravação. Então, atribui a Caim toda a estrutura da cidade. Ontem a gente comentava esse emparelhamento interessante que Santo Agostinho faz na Cidade dos Homens, entre o relato de Caim e Abel e a lenda da fundação de Roma, onde também tem 2 irmãos e um mata o outro, né? Rômulo mata Remo. Santo Agostinho diz: a cidade dos homens, ela é construída em cima do alicerce do sangue do irmão derramado. Então, a partir daí, a gente tem esse crescimento do mal. Caim, com remorso, diz assim: agora, depois que eu matei meu irmão, qualquer um que me encontrar por aí vai querer me matar. E Deus coloca uma marca em Caim para que ele não seja morto, e diz que se ele fosse morto seria vingado 7 vezes. E aí Caim tem vários descendentes, e um deles é Lameque. E se diz de Lameque é o primeiro homem a ter mais de uma esposa. Aí já começa aquela relação desigual entre o homem e a mulher. Não são mais uma só carne, como é colocado no Gênesis, né? Mas a mulher é como que usada.
Então ele diz para suas duas esposas, né, para suas duas mulheres: eu matei um homem, feri um jovem por terem me arranhado, né? Quem matar Caim será vingado 7 vezes, mas quem vier contra mim vai ser vingado 70 vezes 7. Uma passagem que muitas vezes é contraposta àquela de Jesus sobre o perdão, né? Porque ele usa essa mesma expressão quando Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Cristo diz: não, 70 vezes 7. Então ali vai aparecendo o crescimento no mal e como que existem várias tentativas falidas de diminuir o impacto desse mal que vai crescendo. Uma delas é separar, né, a estirpe de Caim daquela estirpe daquele outro irmão, Sete, né, que Adão e Eva tiveram depois que Abel morreu. Mas a partir de um tempo diz que os filhos de Deus, é uma passagem um pouco obscura, né? Mas que pode indicar os descendentes de Sete, né? Que não eram maus, né? Que não eram entregues à maldade. Diz: os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens e se uniram a elas, e aí deu a estirpe dos homens famosos, dos homens decaídos, né? Algumas vezes Nefilim é traduzido por gigantes, mas quer dizer os caídos. Então a gente tem essa geração já misturada, onde o mal vai crescendo, e aí surge essa outra tentativa de romper com esse mal, que é, vamos dizer assim, como que o mundo de hoje não lê a Bíblia, acaba cometendo o mesmo erro, né, de querer refundar a humanidade. Então, é claro que aqui teria 1000 comentários a fazer sobre o dilúvio como fato em si, o alcance que teve, e o significado teológico do dilúvio na Escritura, mas é uma outra tentativa, quer dizer, vamos refundar, vamos começar tudo de novo. Afoga todo mundo, conserva uma família ainda dos mais ou menos bons, né? E aí começa tudo outra vez, né? Quer dizer, vamos tirar o mal, né? Tirando todo o ambiente do mal, né? Que se a gente pensar, né, a partir da teoria do bom selvagem, né, que o ser humano é puro e é corrompido pelo ambiente, é a raiz de todas as utopias modernas. Todas elas têm uma ideia de fazer uma refundação, de criar um mundo novo, de fazer uma revolução, de acabar com o mundo antigo, etc. Começar tudo outra vez. Só que aí a gente não leu, né, os capítulos da Bíblia seguintes, né, que mostram que isso também não deu certo. A propósito, tem um breve conto de Machado de Assis, né, nosso gênio da ironia brasileiro, né, que coloca um diálogo entre os filhos de Noé, ainda dentro da arca, né? E aí eles começam a conversar, primeiro muito pacificamente, né? Que eles vão ser donos de toda a terra, né? Porque só eles vão sobrar. E aí um começa a dizer: peraí, mas aí como é que a gente vai dividir a terra? Aí um diz assim: bom, a gente encontra um rio, quem for para o lado de lá do rio, toda a terra é dele, e do lado de cá a terra é minha. Mas eram 3 irmãos, aí um diz assim: peraí, mas eu fico de fora.
E aí começa uma discussão, né? E quando Noé chega, eles já estão nas vias de fato, né? Já estão todos os três embolados, brigando, se batendo sobre a questão da terra que eles vão herdar, né? E Noé dá um suspiro, olhando para a janela e diz assim: imagina quando chegar a vez, né, do Império Turco e da Rússia, né, que era o conflito da época do Machado de Assis, né? E aí termina dizendo: mas os seus filhos não entenderam essa frase de Noé, né? E então, quer dizer, não adianta você isolar, né, porque o ser humano ele leva dentro o problema do mal, tá? Dentro do coração, como Jesus vai ensinar, né? E justamente é o coração novo que ele vem nos dar quando nos dá a sua vida nova. E um pouquinho desse coração duro a gente encontra também nessa passagem do Evangelho, onde Jesus fala de uma coisa completamente diferente, né? Fala do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes, quer dizer, o fermento como o símbolo da aparência, né? De viver de aparências, porque ele faz uma coisa parecer maior do que é. E os discípulos que só levaram um pão para a viagem começam a dizer, né? E agora? Ele está falando do fermento, quer dizer, porque a gente não trouxe pão, né? E Jesus lembra dos milagres da multiplicação, e diz: vocês não entenderam nada. O coração é esse mesquinho, né, que depois de ver milagres continua não acreditando, continua não confiando. E um pouco essa mesma reprimenda, talvez Jesus, essa queixa talvez sirva para todos nós, que tantas vezes vemos o milagre, né? E não aquele milagre do pão, que era só uma imagem, uma prefiguração da Eucaristia, né? Mas a própria Eucaristia, onde Cristo se dá todo a nós e dá tudo, nos dá tudo junto com Ele, né? E nós continuamos às vezes nos preocupando com as coisas, nos preocupando com a vida, nos preocupando com o futuro, com os nossos problemas. Então hoje Cristo também nos diz, né? Vocês não entenderam nada, quando é que vocês vão entender, né? Quando é que a gente vai entender o amor dele, compreender e acolher esse amor no nosso coração? Peçamos essa graça na Santa